Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, hoje eu venho conversar com você sobre um assunto que eu considero interessante, porque é interessante para todos nós. Algumas vezes a gente se pega pensando, puxa vida, nada muda na minha vida, tô cansada, tô cansado, é só encrenca, é só incomodação. O meu marido isso, a minha mulher aquilo, meu filho isso, a minha filha aquilo, meu pai, a minha mãe, né? Uma loucura. E aí a gente vai expressando as nossas insatisfações, as nossas frustrações, os nossos incômodos, a cada queixa uma manifestação de alguma coisa que não tá legal. Tá. Quando a gente vive em família, quando a gente vive dentro de um núcleo familiar, é mais do que normal que haja divergências, desencontros de opiniões, desencontros de entendimentos. Afinal, dentro de um núcleo familiar, os espíritos que estão reunidos ali não estão reunidos por acaso, né? A gente sabe, núcleos familiares, processos de resgate. Normal. Mas e aí assim, puxa vida, tô cansada, poxa, o meu marido isso, meu marido aquilo, a minha filha isso, a minha filha aquilo, meu filho, puxa. Tá, mas gente, e se a gente mudar um pouco a nossa forma de manifestar aquelas nossas insatisfações? Se ao invés de manifestarmos queixas, insatisfações, nós formos canalizar as nossas energias para outras coisas. Talvez se nós começarmos a canalizar as nossas energias para outras ações, outras buscas, buscar algum trabalho alternativo, alguma aula de dança, alguma aula de canto, alguma outra coisa que eu possa extravasar. Vou num centro espírita de confiança, naturalmente, que eu confie. Vou na igreja, pedir a bênção para o padre, enfim. O que eu estou querendo dizer com essa conversa de hoje? É que muitas vezes a gente quer que as coisas mudem nas nossas vidas, mas a gente segue fazendo sempre as mesmas coisas. E quando a gente faz sempre as mesmas coisas, nada muda, nem dentro da gente, nem na nossa volta, no nosso entorno. Dentro do núcleo familiar, às vezes a gente se incomoda com o marido com a mulher, com os filhos com os pais. Mas se você age sempre da mesma maneira, como é que você quer que a outra pessoa mude a maneira dela agir com você? É uma rua de mão dupla. A gente tem que mudar para que o outro possa mudar também. A gente tem que colocar para que o outro possa colocar também. Às vezes a gente esquece que certas atitudes nossas levam o outro a ter determinadas atitudes que nós não gostamos. E isso não é por acaso. Lembrem, espíritos que estão reunidos no mesmo núcleo familiar não estão reunidos por acaso. Tem processo a passar, processo a resgatar, coisas a aprender juntos. Crescer juntos. A gente esquece que a gente cresce juntos na dor. É na dor que a gente cresce juntos. Porque na alegria, só na alegria, as coisas muitas vezes passam batidas. É na dor
que a gente começa a olhar para o outro. É na dor que a gente está mais humilde, que a gente está mais humano, que a gente consegue ter empatia, não é mesmo? Então talvez seja interessante para todos nós isso. Eu nunca me coloco à parte ou de fora de um comentário. O que eu falo serve para mim. Então, que todos nós estejamos abertos a começar o trabalho de mudança dentro de nós mesmos. Se está tão difícil de fora para dentro, então tem que começar de dentro para fora. E talvez, às vezes a gente tem aquela ideia de que a gente só vai mudar quando a gente bater muita boca e brigar muito. Não. Talvez as mudanças possam começar a acontecer de forma silenciosa, nas nossas pequenas mudanças, que talvez, sendo silenciosas, sem grande estardalhaço, comecem a despertar o interesse do outro e levar o outro a mudar também. Porque normalmente a gente não gosta quando alguém briga e agride a gente. Então, talvez o outro também não goste desse tipo de demonstração mais acalorada. Então vamos começar a mudar de forma suave, calma, tranquila, mostrando para outra pessoa, às vezes até através de uma conversa tranquila, sem agressividade, sem apontar na direção do outro os defeitos do outro, porque a gente não gosta de ouvir os nossos defeitos, não é mesmo? Todos nós somos assim. Então a minha conversa com vocês hoje era sobre esse assunto, que a gente precisa começar a mudança dentro da gente. Só assim a gente vai começar a movimentar as nossas energias. E a gente muda quando a gente começa a buscar coisas, situações que nos conectem com paz, com alegria, onde a gente possa começar a encontrar os nossos dons, onde a gente possa começar a encontrar alguma coisa que leve o nosso espírito a vibrar na alegria, no prazer, aquele prazer que nos conecta à energia de Deus, à energia da paz, à energia da luz. Aquele prazer que nos mostra a nossa força, a nossa capacidade criativa. Então vamos fazer a nossa vida acontecer. Talvez seja parte do nosso processo nesta encarnação estarmos descobrindo os nossos outros potenciais. Talvez a nossa vida esteja tão bloqueada, tão parada, porque eu estou insistindo sempre em fazer as mesmas coisas, que já não dão mais certo, que já não fluem mais. Então, por que não começar algumas mudanças? Então era isso, gente. Só para deixar vocês com uma pulga atrás da orelha, estimulando aí vocês a pensar em algumas questões pessoais de vocês, internas. É isso aí. Desejo que todos vocês, na noite de hoje, fiquem em paz, envolvidos nas melhores energias de amor, serenidade e muita paz. E que Deus proteja, abençoe e ilumine vocês hoje e sempre. Que assim seja.